Programa de hoje falando do Ministério Jovem da Renovação Carismática, que enviou para Altamira cerca de 50 missionários. Durante uma semana, eles saíram às ruas para fazer a evangelização de porta em porta no município. A ação foi uma preparação para o primeiro encontro estadual de ministérios da RCC, que acontece neste final de semana. Fé e missão são os motivos pelos quais cerca de 50 jovens missionários foram enviados para Altamira com o propósito de evangelizar. A ação é um projeto realizado pela Renovação Carismática Católica Estadual e acontece todos os anos em lugares diferentes. Nós estamos fazendo uma missão hoje, desprendendo, viemos de várias partes do Pará para estar aqui. Estamos na missão Xingu, porque aqui no Xingu é uma região necessitada de evangelização, é muito grande, uma diocese, uma prelazia muito grande. Nós estávamos ontem na missa de envio com Dom Erwin, o bispo de vocês, e ele falava das áreas, das pessoas, das famílias sofridas, que é uma área muito carente, e o Senhor escolheu essa região, A coordenação da Renovação Carismática do Estado do Pará voltou seus olhos para o Xingu e nós convocamos jovens de várias partes do Pará para estar aqui. Estamos aqui hoje realizando Missão Xingu. O tema da missão no Xingu, Sentinelas em Missão, leva-me às águas profundas. Antes de ir para as ruas, os missionários passam por uma formação. Aqui eles sentem o impulso do Espírito Santo e são motivados a realizar a missão para a qual foram chamados. Ser missionário hoje é bem mais difícil do que nós esperávamos, até porque nós somos jovens e dizer sim a Deus na nossa juventude é muito mais difícil do que nós esperarmos pelas pessoas virem até nós. Então nós como missionários hoje nós sentimos essa alegria muito grande de ter dito sim ao chamado de Deus, de ter vindo de tão longe, lá de Abaetetuba, para evangelizar as pessoas que aqui precisam. E dizer-se sim é muito mais do que gratificante para nós, mas é dizer assim, Senhor, mesmo nas minhas misérias, Tu nos encontraste e Tu nos chamaste. Então missionar aqui em Altamira está sendo uma experiência única. José Arnaldo, que coordena a Renovação Carismática em Altamira, acolheu e ajudou na organização do cronograma para esses dias de missão que segue até domingo. Segundo ele, a vinda dos jovens missionários é um impulso na evangelização porta a porta. Para nós é bom demais, Porque era um sonho nosso fazer uma missão de casa em casa, nos colégios. Aí, de repente, chega esse jovem, E se coloca a serviço da nossa comunidade, da nossa paróquia, da igreja. Onde tiver grupo de oração, eles vão estar a serviço. Que o nosso Papa manda sair das igrejas, sair dos grupos de oração e ir até as praças, hospitais, todo lugar, evangelizando, levando o nome de Jesus. É esse o papel da nossa igreja, A igreja missionária. Com essa iniciativa, o Ministério Jovem pretende despertar a consciência missionária nos demais membros e ministros da RCC, que podem ir muito além das atuais estruturas de evangelização. O documento de Aparecida diz, no número 362, que a vida nela se completa com missão. Faz sentido a sua vida servir. Então, se você é uma pessoa que vive só para si mesmo, só pensando no seu emprego, no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua família, eu digo para você, a sua vida vai fazer sentido quando você se prontificar a servir as pessoas, independente da sua situação, independente do seu conhecimento. Para os jovens que vieram de diferentes municípios do estado, este é um momento privilegiado de consciência missionária. Retribuir aquilo, é dar às pessoas aquela experiência que nós tivemos, é levar o amor de Deus que um dia nós experimentamos na nossa vida às pessoas para que elas também possam experimentar e também se tornarem missionários futuramente, levar essas palavras a outro lugar, fazendo exatamente menção àquilo que Jesus nos ensinou, ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, até os confins. É isso que nos motiva, é isso que nos inspira a estar nessa missão. E ainda falando da região do Xingu, a Catedral de Altamira iniciou mais um ano de catequese. Crianças, jovens e adultos participaram da primeira reunião da formação. Ouve Israel, o Senhor Deus é o seu único Senhor. Essas palavras ecoaram no salão do Centro La Salle, onde crianças, jovens e adultos ouviam atentamente as informações sobre a catequese. Na abertura dos trabalhos de catequização, todos prestavam atenção às palavras do pároco Vandaí Alves. Com o tema, o Senhor me chamou, aqui estou. Muitas mães acompanhavam os filhos. Valber veio com a esposa trazer a filha de 6 anos de idade.
Eu venho de uma família católica, meu pai é devoto da paróquia do Perpétuo Socorro em Belém há mais de 60 anos. Então eu fui introduzido na igreja muito cedo. Então eu acho que a gente tem sempre que andar ao lado de Deus, dentro da igreja, até mesmo por proteção, que nós necessitamos. E a gente já vem introduzindo isso. A família também ela é a base para introduzir a criança juntamente, né? Ao lado de Deus. Então, para mim é muito importante estar presente nesses momentos com a minha filha, minha esposa, e a gente procura sempre que pode frequentar a igreja, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante para a vida da gente. Para o gerente comercial, Altamira vive um novo tempo e somente a palavra de Deus para trazer tranquilidade, principalmente espiritual. Hoje você vê filho matando pai, mãe jogando criança no lixo. Isso é um absurdo. Isso tudo é falta de Deus no coração. O Ganete também trouxe a filha. Para ela, a catequese é bem gratificante e é uma continuação, né? Minha família sempre foi muito religiosa, né? E até hoje esses ensinamentos eu estou transferindo para ela ser uma pessoa bem melhor, porque eu acredito que a vida sem Deus não é uma vida legal, né? A catequese, ela é um aprendizado acerca da pessoa de Jesus. A gente diria assim, é uma escola de fé. A palavra melhor, uma escola de fé. A catequese é uma escola de fé em que a pessoa vai aprender um pouco sobre a Bíblia. Aprendendo sobre a Bíblia, ela vai aprender sobre a pessoa de Jesus. Aprendendo sobre a pessoa de Jesus, ela vai aprender também um pouco sobre a igreja, a comunidade. O trabalho de catequista é voluntário, mas isso não impede que esta senhora, há 55 anos na missão, continue a fazer a diferença. Esse chamado se deu, eu ainda era estudante. As irmãs do Maria de Matias precisavam que as acompanhassem até aos índios Curuaia e Chipaia, que ficavam ali no Pepino. E aí eu fui uma das vezes que elas iam dar catequese lá. E eu fui. E aí me tocou, que era lindo, evangelizar, ensinar as pessoas a conhecer o nosso Cristo, o nosso Salvador. E aí nunca mais eu deixei a catequese. Tenho muito gosto, uma vocação. E aqui estou, a serviço de Jesus. Olha, ser catequista é uma dedicação, é uma doação, é uma responsabilidade grande e também uma fé muito grande de tentar mudar, de tentar construir um mundo melhor e ajudar as famílias que nem sempre têm um conhecimento adequado para mostrar aos seus filhos os verdadeiros caminhos que levam à salvação. Já o José Matias, que tinha vontade de ser padre, mudou de vocação, mas não deixou a igreja de lado. E agora que eu fiz a Crisma no meu lote, que é onde eu moro, e participava do grupo de jovens, essas coisas e tal, assim, de igreja. Agora eu vou ser catequista aqui na sede, aqui na catedral. Daiane, que concluiu a catequese, agora é catequista, diz que sempre convida os amigos. Inclusive, eu tenho 2 amigos que vão fazer catequese comigo, do trabalho. Eu convido e eles são super religiosos e vêm. A assessora paroquial destacou que qualquer pessoa pode participar da catequese, desde a criança ao idoso. Nós não temos uma taxa, nós não cobramos taxa, nós abrimos a nossa casa, que é a nossa igreja, e o nosso coração para acolher toda essa realidade, né? É a realidade da catequese no ano de 2015 e fazendo essa experiência de uma catequese que sai para chegar até o lugar onde Deus deve chegar, que é as casas, as famílias dos nossos catequizandos. Então todos vocês estão convidados a participar nesse ano de 2015 da nossa catequese e que o Senhor esteja com todos nós e que a nossa missão esse ano seja uma missão que a gente possa caminhar todos juntos como igreja, povo de Deus. A paróquia de São Francisco de Assis, em Belém, está com inscrições abertas para jovens e adultos que desejam integrar o elenco da peça Paixão de Cristo. Os ensaios mesclam momentos de espiritualidade e oficinas de interpretações. Os interessados em fazer parte do elenco podem se inscrever na paróquia, localizada na Travessa Castelo Branco, 1541, em Belém.
E vamos agora conferir a Assembleia Pastoral realizada pela Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro essa semana. Foram 2 dias de reunião que abordou várias diretrizes e planejamentos que irão ser realizados ao longo de 2 anos na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo. A Assembleia Pastoral reuniu várias lideranças atuantes na paróquia que também discutiram sobre a realidade pastoral e social. Então, o trabalho pastoral. Segundo, a questão social, o trabalho social. Então, nós temos também rever essa questão da atividade social na paróquia, não no sentido que nós ultimamente estamos caminhando muito no lado quase assistencialista, e nós não podemos caminhar nesse lado, não. Tem que ter um maior acompanhamento, não só de um grupo de responsáveis, mas de todas as comunidades, de cadastrar, de visitar, de organizar e, a partir daí, então, realizar uma caridade um pouco mais, já está organizada, mas querendo mais organizada ainda, mas ser um trabalho social. Trazendo também projetos, atividades para senhoras, para senhores, algum trabalho profissionalizante também trazer para a nossa paróquia, e nós temos espaço para isso. E também, a partir daí, repensar no trabalho com a juventude. Nós temos muitos jovens e muitos deles não são atendidos. Então, nós temos que atender mais do que já são no trabalho com a juventude, achar meios, formas que a gente possa envolvê-los mais ainda aqui no trabalho paroquial. A Assembleia acontece a cada 2 anos e, após a edição deste ano, as lideranças colocarão em prática os 137 pontos discutidos. A partir daí, nós temos 1 mês para elaborar o projeto, o documento todo, e depois mais 1 mês para rever então, algumas coisas, e a partir daí, início de junho, já começar o trabalho, que é no prazo de 2 anos, então vence dezembro de 2006 ou janeiro de 2017, que vai vencer o planejamento que está sendo feito agora. Então nós temos 2 anos para colocar em prática todo o trabalho que está sendo pensado desde agora. Vamos conhecer agora um pouco mais a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Fundada há 67 anos no bairro do Telégrafo, entre as principais características está a novena da padroeira, realizada todas as terças-feiras, reunindo mais de 30 mil pessoas no santuário. Fundada em 2 de agosto de 1947 por padres americanos da Congregação Redentoristas, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro era comunidade pertencente à paróquia São Raimundo Nonato e foi desmembrada para ser elevada à paróquia e evangelizar o bairro do Telégrafo. No início não existia nada dessa estrutura que nós temos hoje, apenas um local, uma vila, chamada Vila Snap, que tinha nesse espaço, e dentro dela então foi adquirido um grupo de famílias aqui moravam. Foi pedido a eles, então, concedido a eles um terreno novo, um espaço novo, e dentro desse espaço aqui foi construída então a paróquia do Perpétuo Socorro, onde havia os padres redentoristas e também um grupo de irmãs que aqui trabalhavam. Então, na parte social se trabalhava, a organização da estrutura do bairro, foi começado esse trabalho, e as irmãs com o trabalho também da formação, com o colégio, com o trabalho de educação. Com o passar dos anos, a paróquia foi crescendo e atraindo fiéis de vários bairros. Hoje, a igreja possui 14 comunidades e 26 trabalhos pastorais divididos em grupos e serviços. Com uma grande participação de fiéis e devotos, os sacerdotes têm a finalidade de acolher cada um que passa pela paróquia. Olha, nós temos uma relação, assim, uma boa proximidade. A gente vê assim, tenta atender sempre com carinho, apesar da nossa correria do dia a dia, poucos padres que nós temos na nossa realidade paroquial, mas a cada um deles que é destinado a um serviço, tenta atender o melhor, fazer o possível para que a pessoa possa retornar. Uma das especificidades da paróquia é a tradicional novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que acontece todas as terças-feiras do mês. A primeira edição da novena aconteceu no ano de 1948. Hoje são realizadas 16 novenas por terça-feira, reunindo cerca de 30 mil pessoas. Oh, Maria, oh. A paróquia é conhecida por ser acolhedora e quem trabalha a serviço da igreja, o sentimento de gratidão. Aqui é minha casa. Sabe aquela coisa assim de você ter 50% de família e 50% de igreja. Eu digo que é mais um pouquinho comigo. Eu digo 70% meu é igreja. E a minha paróquia é minha casa, é meu mundo, né? A receptividade, o acolhimento que os missionários redentoristas têm conosco, né, que a Casa Redentorista tem conosco, nos faz nos sentir assim, nos faz nos sentirmos filhos realmente de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
filhas de Santo Afonso, né? E trabalhar normalmente. Certo? E trabalhamos, viu? Porque as nossas pastorais, elas precisam de muito trabalho, precisam de uma dedicação, de um comprometimento. Atualmente, a paróquia passa por reformas para a melhoria e bem-estar da população. Nós começamos primeiramente na igreja, no ano passado na igreja, uma reforma maior, revitalização do espaço, que ainda não está concluído. Queremos até agosto, setembro, no máximo, concluir essa reforma, a revitalização da igreja matriz. E também, ao mesmo tempo que está sendo trabalhado lá dentro, nós estamos trabalhando ao entorno da igreja, melhorando as calçadas, o espaço para onde os pedestres possam circular. Também reforma de salas de catequese, foi reformada a secretaria paroquial, uma nova livraria foi reformada, tudo novo, espaço novo. Então acho que é um investimento muito alto sendo feito dentro da nossa área paroquial, para revitalizar, organizar, deixar um espaço mais acolhedor. Quem chega veja algo assim que nós estamos investindo, é o retorno dos fiéis. O dinheiro de cada pessoa que é investido aqui, sempre diz assim que o dinheiro é sagrado deles. Um pouco que cada um dá, ou em quantia maior, não interessa, cada um dá a sua quantia que pode. Então deve ser investido no espaço da igreja. No próximo dia 25 de março, a paróquia de São Miguel Arcanjo, localizada em Belém, comemora Jubileu de Ouro. A Dona Socorro Silva está aqui com a gente para dar os detalhes dessa programação especial. Dona Socorro, como é que é para vocês que trabalham na paróquia há tantos anos festejar uma data como essa? É muito importante para mim, para o meu esposo, para a nossa equipe também. Está sendo muito importante e para a paróquia em si. Agora, justamente para comemorar esses 50 anos de existência, de fundação, vocês prepararam toda uma programação especial? Sim, preparamos. Principalmente o que está bem organizadinho é a parte litúrgica, que é importantíssimo para a nossa paróquia. Começamos no dia 22, que será um domingo, às 5h45 com o terço da alvorada, tá? E logo o São Miguel sairá em procissão no terço da alvorada e ficará em uma casa na comunidade. Ficará o dia todo e voltará às 17h30 da comunidade. Lá, quando ele estiver na comunidade, ele vai fazer visita nas casas. Aquelas pessoas algumas pessoas, porque não pode ser toda a comunidade, mas algumas pessoas já estão solicitando a visita da imagem, tá? Agora, essa programação vai seguir até o dia 25? Essa programação seguirá até o dia 25. À tarde, o domingo do dia 22 vai ser o normal, a missa 7h30. Vamos ter o batizado, que temos lá sempre às 9 horas da manhã, a missa 11 horas e quando for 19 horas a missa. Tá? Agora, a programação especial, comemorativa, é sempre no dia 25? Será no dia 25? Será no dia 25. No dia 22 nós só teremos um café da manhã às 8h30 da manhã, que está sendo muito bem elaborado. Agora, a comemoração em si também vai ter, como o Dom Alberto, que foi convidado para essa grande festa, Dom Alberto e todos os bispos e os padres que passaram pela nossa paróquia, vai ser dia 25. Só que como a agenda do Dom Alberto não vai dar para o dia 25, ele vai dia 23, que é uma segunda-feira, onde ele vai se encontrar com todas as pessoas engajadas da paróquia, que será uma missa celebrada por ele, e todos os engajados estarão lá e vão fazer uma confraternização junto com o nosso arcebispo. E no dia 25 também serão presentes todos os padres que já passaram pela paróquia? Todos os padres e os padres da nossa região Maria Gorete, que depois da missa nós estamos proporcionando um jantar para eles de agradecimento e algumas homenagens.
Tá certo, Dona Socorro. Obrigada pela sua presença no Notícias Pastorais, pelas suas informações. Quem quiser, então, participar dessa festa comemorativa pelos 50 anos da Paróquia de São Miguel, a paróquia fica localizada aqui em Belém, na Avenida Alcindo Cacela. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. A equipe da Pastoral da Liturgia da Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém, convida os leitores que fizeram o curso de preparação para leitores litúrgicos e aqueles que estiverem interessados em participar deste ministério a comparecerem na reunião no próximo dia 26, às 20 horas, no auditório do Centro Social Monsenhor Geraldo Menezes. E vamos agora com notícias do Vaticano. O Papa Francisco recordou no último sábado os 50 anos da primeira missa em italiano. O pontífice foi a uma paróquia num bairro afastado da região central de Roma. Para uma data importante, um convidado especial. Francisco chegou pela quadra da Paróquia de Todos os Santos. Todos vieram celebrar os 50 anos da primeira missa em italiano, presidida na ocasião pelo Papa Paulo VI, nesta mesma igreja. Até o Concílio Vaticano II, todas as missas eram celebradas em latim. Com a reforma litúrgica, se tornou possível celebrar na língua própria de cada país. Uma mudança que aproximou ainda mais a Igreja dos fiéis. O Papa Paulo VI deu início aqui à reforma litúrgica. Ele disse que aquele domingo entrava para a história espiritual da Igreja, porque a língua falada, a língua do povo, entrava oficialmente na liturgia. E para confirmar esta proximidade com o povo, ele decidiu dar início a esta mudança em uma paróquia, num bairro popular, e não numa basílica. Durante a homilia, Francisco refletiu sobre o evangelho em que Jesus expulsa os vendedores. Afirmou que o gesto é de limpeza, porque não agrada a Deus um culto exterior, mas sim um culto autêntico. O discípulo de Jesus vai à missa não para cumprir um preceito, mas para encontrar o Senhor que nos sacramentos dá a todos força para pensar e agir segundo o Evangelho. O Papa lembrou que há 50 anos Paulo VI inaugurava a reforma litúrgica e com ela a possibilidade de experimentar a força regeneradora da oração pessoal e comunitária. Na saída, a surpresa, uma mensagem improvisada, mas cheia de carinho. Falou do frio e da coragem de todos que o enfrentaram para participar da missa. Agradeceu a acolhida e lembrou o quanto a igreja cresceu nestes últimos 50 anos. E pediu: não se pode andar para trás, devemos ir sempre à frente. A delegação da Santa Sé junto às Nações Unidas publicou essa semana uma declaração conjunta endossada por outros 49 países, na qual adverte para o agravamento da situação dos cristãos no Oriente Médio. O documento nasce à luz da 28ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos e relata, de acordo com os últimos episódios extremistas, que todos os esforços para construir um futuro melhor no Oriente Médio foram frustrados. O documento convoca a comunidade internacional a apoiar as raízes profundas da presença de todas as etnias e comunidades religiosas no Oriente Médio. Milhares de pessoas do movimento Comunhão e Libertação participaram de uma audiência com o Papa Francisco neste final de semana. Elas celebraram com o Santo Padre os 60 anos do movimento que se espalhou pelo mundo. Um passeio de papamóvel pela Praça de São Pedro com um sorriso e acenos. Assim, o Papa Francisco acolheu as mais de 80 mil pessoas, de mais de 40 países, para celebrar os 60 anos de fundação do movimento Comunhão e Libertação. Meu primo pensiero va al vostro fondatore. Já no início do discurso, o Santo Padre recordou os 10 anos da morte do fundador da obra, Dom Giussani, e contou o quanto bem fez ao próprio sacerdócio ler os seus escritos. O Papa afirmou que o nosso pecado é o lugar privilegiado do encontro com Jesus. Graças a este abraço de misericórdia, conseguimos dar novas respostas, mudar e recomeçar a vida. Só quem é acariciado pela ternura da misericórdia conhece verdadeiramente o Senhor. Francisco afirmou que, mesmo tendo passado tanto tempo, o carisma não perdeu seu frescor e vitalidade, e recordou que o centro de um movimento nunca é a própria espiritualidade,
Todos os carismas da igreja devem ser descentralizados. No centro, só Jesus. Ao se referir à fidelidade à tradição, afirmou que não significa escrever as ordens em um pergaminho e colocá-lo em uma parede, ou conservá-las em uma garrafa fechada. Ao contrário, é ter vivo o fogo e não adorar as cinzas. O movimento Comunhão e Libertação nasceu do desejo de Dom Giussani apresentar a beleza do encontro com Cristo a jovens universitários de Milão, num ambiente onde o cristianismo não era bem aceito. A princípio se formou a juventude universitária, mas logo o movimento se espalhou para outros setores da sociedade. Hoje o carisma está em pelo menos 80 países. O movimento é formado por leigos que, em sua vida profissional, universitária, levam a mensagem de um Jesus presente. O vice-presidente do Comunhão e Libertação nos explicou que, a partir do encontro com Cristo, a humanidade é renovada e se torna capaz de entrar em todos os aspectos da vida. Nós temos a missão de levar a verdade a quem encontramos, no nosso dia a dia. O Brasil foi o primeiro país em que Dom Giussani esteve em missão, junto com outros jovens. Este historiador conta que depois desta viagem foram enviados os primeiros leigos missionários do movimento. E por isso Dom Giussani sempre demonstrou gratidão ao Brasil. Foi a partir dessa experiência de missão com os brasileiros que ele compreendeu o desejo de Deus de que o movimento saísse da Itália para outros países, outros povos. Aquell'inizio che non si era più interrotto. No próximo final de semana acontece o Encontro Mundial dos Casais de Belém pela primeira vez aqui na paróquia de Nossa Senhora de Loreto. Arlete Figueiredo aqui com a gente para dar os detalhes desse encontro. Dona Arlete, fala um pouquinho para a gente. É a primeira vez que vai acontecer. O que é esse Encontro Mundial de Casais? É a primeira vez que vai acontecer esse encontro dialogal. É um curso que vai preparar casais para melhor se relacionar com seu esposo, com seus filhos, adolescentes, crianças, na família. É um curso que vai trazer muitos subsídios para a gente saber se interrelacionar também com a igreja, com os sacerdotes, com os bispos, está entendendo? Então, por isso, nós precisamos fazer curso, porque nós temos que aprender mais, nunca ficar naquela, né? Então, o Encontro Matrimonial Mundial, ele vem preencher uma lacuna aqui na nossa pastoral familiar, na nossa arquidiocese, que é para fazer com que as pessoas se dediquem mais ao seu casamento, ao seu sacramento, e também valorize esse sacramento tão lindo que é o matrimônio e o da ordem também. Agora, Dona Arlete, como é que vai acontecer? Quem vai ministrar esse curso com vocês? São casais que vêm de várias regiões, porque já existe este encontro em todo o Brasil. Vem um de São Paulo, um casal de São Paulo, vem um casal de Manaus e vem um outro casal de Boa Vista. Então, esses casais vão falar vão fazer os workshops, vão trabalhar essa parte que é de casais, que é do matrimônio, e vem o sacerdote que vai dar também palestras sobre sacerdócio e sobre matrimônio. E onde é que vai acontecer? Vai acontecer na Nossa Senhora, a paróquia Nossa Senhora de Loreto, lá na Alferes Costa. Tá? E foi muito bom, porque eles ofereceram todas as condições espaciais para que nós fizéssemos esse encontro lá. O padre Vanildo, ele está coordenando as inscrições também junto comigo, e meu marido, Laíre Figueiredo. Então, nós estamos tendo uma preparação, eles que vão trazer o resto para cá. E nós estamos preparando aqui esse encontro, porque é o primeiro, a gente tem que valorizar isso, né? E o nosso arcebispo, na reunião que teve com a pastoral, com a coordenação pastoral da arquidiocese, ele pediu que se desse muito ênfase à valorização do sacramento do matrimônio neste ano de 2015. Então, eu acho que esse encontro veio preencher uma vantagem para nós que somos casados. Eu, por exemplo, e Laíre, vamos fazer 56 anos amanhã de casado, de sacramento.
Então isso é tão bom para nós e a gente quer para os outros também. Tá certo. Obrigada, dona Arlete. Fica então o contato da Paróquia de Nossa Senhora de Loreto, quem quiser participar, se inscrever. O evento acontece então, no próximo final de semana. Pode ser comigo também. E as pessoas que já têm o papelzinho da inscrição, por favor, devolvam. Seja preenchido ou não, mas eu prefiro preenchido. Trazer direto na paróquia. A Paróquia de Nossa Senhora de Loreto. Pode deixar lá ou aqui comigo, Tá certo. Fica localizada na Travessa Alferes Costa, aqui em Belém. Nós vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. O Papa Francisco pediu mais uma vez aos cristãos do mundo inteiro que rezassem pela paz e pelos mais necessitados. As 24 horas para o Senhor acontecem pela segunda vez com o tema Deus rico de misericórdia, proposto pelo Papa na mensagem para a Quaresma. A proposta do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização foi de que as paróquias, segundo as suas possibilidades e necessidades, ficassem abertas durante 24 horas para oferecer aos fiéis a possibilidade de uma confissão e adoração eucarística. A iniciativa começou na Quaresma do ano passado e pretende se tornar uma tradição. A mobilização mundial iniciou nesta sexta-feira, às 17 horas. Vamos conhecer agora uma cidade fundada pelos romanos no ano de 72, que é referência histórica para os cristãos. Nablus, que já foi a capital de Israel, é o coração comercial dos palestinos. Nablus é uma importante cidade da Cisjordânia, região palestina, a segunda maior em população, com mais de 700 mil habitantes. É um centro comercial e cultural e a maior cidade palestina a nível industrial. A Nablus de hoje guarda uma história milenar. Foi uma cidade cananeia e posteriormente transformada em uma cidade israelita da tribo de Manassés, chamada Siquém. Foi também a primeira capital do Reino de Israel. Como memória cristã, aqui se recorda a passagem evangélica que narra o encontro de Jesus com a samaritana no Poço de Jacó, que é mencionado no Novo Testamento e que diz que Jesus Cristo veio a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó dera a seu filho José. Guardando esta memória, encontramos um poço que atualmente encontra-se dentro do complexo de um monastério ortodoxo oriental, de uma grande arquitetura e muito visitada por peregrinos e turistas. O poço não é especificamente mencionado no Antigo Testamento, mas o livro do Gênesis afirma que quando Jacó voltou a Siquém de Padã Arã, acampou antes da cidade e comprou o terreno em que ele armou a sua tenda. Muito próximo dali encontramos a paróquia latina de Nablus. Padre John Khalil é o pároco e nos recorda a vida de São Justino Marte, que nasceu aqui e que foi martirizado pelo método da decapitação no 2º século depois de Cristo. Estamos na igreja de São Justino. Ele era um pagão, porém um filósofo muito grande e conhecido. Buscava verdade em tudo que via em torno de si. Encontrou esta verdade na fé cristã e propagou esta fé entre os filósofos, tornando-se o seu padroeiro em todo o mundo. Celebramos sua festa no dia 1º de junho. Como a grande maioria das cidades palestinas, Nablus conta com uma presença cristã diminuída, um fenômeno que foi ocorrendo no decorrer dos anos por conta dos conflitos e da instabilidade política. São aproximadamente 700 cristãos pertencentes a 4 igrejas, dentre eles 250 de rito latino. Essa cidade é significativa para o cristianismo, mesmo que na atualidade os cristãos aqui não passam de uma pequena comunidade. Mas mesmo assim, nossa presença neste lugar é constante. O que não se pode deixar de dizer é que Nablus é também conhecida como uma grande fabricante de sabão, retirado das oliveiras que não fornecem somente azeite de grande qualidade, mas que é também o segredo de um dos grandes sabões mais conhecidos do mundo e que são reconhecidos em toda a região por sua qualidade. Uma região de história milenar que, mesmo diante das dificuldades, se mantém progredindo. No próximo final de semana acontece a 10ª edição do Retiro da Divina Misericórdia aqui em Belém. A Dona Maria Marta Coelho de Souza está aqui com a gente para dar as informações desse evento. Dona Maria Marta, esse retiro é para todos os membros do movimento. Por que eles têm que participar? Qual a importância de um evento como esse? Porque esse evento ele é uma preparação para a festa da misericórdia. Não só da festa, mas para a Páscoa, né, que já vem aí, e especialmente também para a festa. Porque Jesus misericordioso,
ele nos promete muitas graças, quem participar da festa da Divina Misericórdia, que sempre é no segundo domingo após a Páscoa. Já são 12 edições de retiro, Sim. né? O tema deste ano? Este ano é Jesus Misericordioso, o pão da vida eterna. Agora, por que foi utilizado justamente esse tema em particular? Esse tema é porque nós já estamos nos preparando para o Congresso Eucarístico, que vai ser realizado aqui em Belém do Pará em 2016, e também a gente se baseia no que pede a Igreja, o Papa, o Bispo Dom Alberto aqui, e muito especialmente dentro do Diário de Santa Faustina, que é uma espiritualidade atual. Agora, fala um pouquinho para a gente, durante esses dias de retiro, o que vai acontecer, como vai ser a programação? Olha, nós vamos ter palestras com Dom Teodoro, vamos ter palestra com Dom Irineu e um padre que sempre nos acompanha, o padre Edileno Félix de Moaná. Ele sempre já leu o diário muito, então ele viaja com a gente, ele vai para congressos. Nós viemos agora, este início de ano, da Colômbia, e ele participou com a gente também. Então a gente sempre é um prazer convidá-lo. O Dom Teodoro Mendes, ele é o diretor espiritual do movimento. Sim. Ele vai fazer a missa de abertura do Vai fazer a missa de abertura no dia 20, às 18 horas, na igreja de São Raimundo Nonato. Também é na paróquia que vai ser realizada toda a programação. Sim, sim. Quem é que pode participar desse retiro? É aberto para qualquer pessoa. Nós temos vários grupos, nós temos uns 50 e poucos grupos. Então, esses grupos, eles fazem parte do movimento e eles participam. E é aberto para qualquer pessoa que queira conhecer a Divina Misericórdia mais profundamente. Você mencionou a Santa Faustina, a gente lembra também que nós temos a Casa da Santa Faustina em Belém. Sim, sim. Nós temos a Casa de Santa Faustina, que fica na Padre Prudêncio 379, que é um testemunho vivo do que Jesus pediu para ela. É uma continuação aqui em Belém do Pará. Tá certo. Obrigada, Dona Maria Marta, pela sua presença aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Fica o convite para todos que quiserem participar desse retiro da Divina Misericórdia. É agora nos dias 20, 21 e 22 de março, na paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém. Nós vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa arquidiocese para essa semana. Do dia 16 ao dia 18 de março, Dom Alberto Taveira vai estar na CNBB de Brasília, na Comissão Episcopal para os Textos Litúrgicos. Na quinta-feira, 19, às 7 horas da manhã, ele celebra a missa na paróquia São José de Queluz. Às 11 horas, celebra a missa de abertura do ano sabático da comunidade Sementes do Verbo. E às 7 horas da noite, celebra a missa na paróquia São José, no bairro O Marizal. Na segunda-feira, 16 de março, às 7 horas da noite, Dom Teodoro Mendes celebra a missa na Igreja Matriz São José de Queluz. Na terça-feira, 17 de março, às 8 horas da manhã, estará em atividade no Instituto Regional de Formação Presbiteral. Às 7 horas da noite, celebra a missa da comunidade São José, na paróquia Nossa Senhora do Amparo, em Ananindeua. Na quarta-feira, 18 de março, celebra a missa na Igreja Matriz São José, no bairro O Marizal. E na quinta-feira, às 7 horas da noite, celebra a missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua, no bairro do Coqueiro. Neste domingo, 15 de março, às 18 horas, Dom Irineu Román celebra a missa na paróquia São Geraldo Magela, no bairro Valdecães. Na segunda-feira, 16 de março, ele estará no retiro espiritual. Na terça-feira, dia 17, celebra a missa no Seminário São Pio X. Na quarta-feira, 18 de março, celebra a missa da festividade da comunidade São José, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Coraci. E na quinta-feira, 19 de março, celebra a missa de ação de graças na paróquia São José, no bairro do Marizal.
agora uma última notícia. A comunidade de São José, localizada em Águas Lindas, Ananindeua, pertence à paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus e promove festividade em honra ao São José. Na programação estão missas às 19h30 e atrações musicais a partir das 9 da noite. A comunidade comemora 23 anos de existência e também promove durante a festa casamento comunitário e batizados. A programação segue até o dia 22. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, é o www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. Nós vamos nos despedindo, acompanhando uma homenagem ao Papa Francisco, que essa semana completou 2 anos de pontificado. Há 2 anos, ninguém imaginava que a repórter colombiana seria a única a cercar Mário Bergoglio nos últimos momentos como cardeal. Para a Colômbia, o povo católico. Por favor, saludo para a Colômbia. Há 24 meses, vimos a fumaça branca, ouvimos os sinos, habemos Papa. O chão recebeu Bergoglio, a igreja, Papa Francisco. Bento XVI se tornou Papa Emérito e intercessor amigo. Francisco dos pobres agora é também dos pequeninos. E quanto amor! Há 730 dias, assistimos a um pastor que não tem medo de ser o último entre os que se acham os melhores do mundo, mas é o primeiro no coração dos mais fracos. Há 17.520 horas, Francisco mostra que aceita a modernidade e o modismo dos jovens. Nem ele escapa de uma selfie. Há 2 anos como pontífice, muitos quilômetros de papamóvel, de silêncio e respeito a outras denominações. Mas também de muitos aplausos e de tango, argentino, claro. Nesse tempo, já provou os sabores amargos e doces de uma liderança religiosa e, por isso, temos motivos de sobra para festejar. Mas é vivendo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 16, que Francisco parece se realizar como Papa. Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas.